Hoje falaremos do mundo de um ponto de vista mais intimista, da aldeia, da cidade sem nome, das noites e dos quintais. Então venham comigo nessa viagem literária, vida dentro, mundo afora, pois o literato está no ar. Alberto Perdigão pode se considerar um sujeito de sorte. Autor de uma análise sobre o compositor Belchior, ele une a literatura de cordel com as biografias formais para trazer um novo panorama sobre um dos mais importantes artistas do Brasil. Em 2017, no dia 30 de abril, dos palcos desse mundo, Belchior se despediu. Aos 70 de idade, para o céu ele partiu. E uma turnê celestial o poeta começou. Maria Célia Marinho conta pra gente sobre como a literatura entrou em sua vida e sobre seu processo literário no Eu Sou. Depois dos 70 anos eu comecei a escrever, tomei gosto e houve muito incentivo também, tanto da parte de meus professores como da parte dos familiares, dos amigos, todos incentivavam. Até que eu tomei coragem e escrevi o livro Lugar Sem Nome e estou partindo para outros livros também, outros romances, outras invenções. A independência do Brasil é tema de cordel e Dayana Cardoso nos traz seus versos no Café com Poesia. Às margens do Ipiranga deu um grito muito forte, levantando a sua esparta, o eco abrangeu sua norte. Nosso príncipe regente gritando independência ou morte. E você quer dicas de leitura? A gente ainda tem o Na Estante e o Tá na Lista. Então vem comigo na nossa viagem literária. O literato está no ar. O homem de coração selvagem, que tinha pressa de viver, é tema de livros, biografias, histórias e também de cordéis. Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes, segundo ele mesmo, o maior nome da música brasileira, se tornou assunto de estudos para Alberto Perdigão, que juntou a linguagem popular do cordel ao formalismo das biografias acadêmicas e lançou Belchior, a construção de um mito na literatura de cordel. Hoje, ele conversa com André Cordeiro. Olá, minha gente, está começando mais um quadro Entrevista com o Autor e no dia de hoje a gente recebe Alberto Perdigão. Bem-vindo. Muito obrigado, André. Muito legal estar aqui em João Pessoa, tá? Adoro a Paraíba. A Paraíba é um celeiro de grandes poetas, de poetas repórteres. Eu trago aqui para a Paraíba, estou viajando no Nordeste, lançando o meu novo livro, minha nova pesquisa, Belchior, a construção de um mito na literatura de cordel. Vamos começar. Eu queria saber como é que tem início, né, essa trajetória, sua caminhada. Bom, o livro Belchior, a construção de um mito na literatura de cordel, responde um pouco a essa pergunta. Eu sou um pesquisador da literatura de cordel, não exatamente do Belchior. Tive que mergulhar na vida, na obra, na morte do Belchior para escrever esse livro, mas efetivamente eu sou do cordel, da folk comunicação. Tudo começa há uns 10 anos atrás, quando eu ainda estudava exclusão comunicacional, e eu percebi no cordel uma mídia alternativa, popular, contra-hegemônica, muito interessante e muito carente de pesquisa. Então eu fiz um primeiro trabalho que se chama Política e Literatura de Cordel. Ele foi publicado em 2022. Logo em seguida, eu aproveitei a minha coleção de folhetos de política da literatura de cordel, que é a minha principal preocupação, meu foco principal, e publiquei em 2023 Pretas e Pretos na literatura de cordel, que traz os temas da negritude que estão no cordel, pouca gente sabe, percebe. Por que não estão na mídia tradicional? Às vezes não estão sequer no livro didático. Sim. Pois bem, e agora o Belchior, uma construção de um mito na literatura de cordel. Eu tenho feito outros trabalhos, outros artigos, tenho publicado, participado de congressos, mas é assim que eu me apresento. Eu sou um pesquisador da literatura de cordel, com foco no folheto informativo e, digamos, uma atenção mais direcionada ao folheto de política. O que é que o cordel traz de Brasil que a gente não tem acesso?
Olha, o cordel é uma mídia muito importante, genuinamente brasileira e nordestina, tá? E pouco visibilizada e, por isso, pouco valorizada, né? Nós temos um patrimônio que nenhum país do mundo tem, que é uma literatura própria, inteiramente própria, tá? No modo de fazer, não exatamente no modo de escrever, porque isso se perde aí nos séculos passados, mas nós temos uma literatura inteiramente própria na forma, no conteúdo, que assegura lugar de fala para populações marginalizadas, e tudo isso é menosprezado, sequer percebido, né? Então, assim, eu acho que essa é uma reflexão importante, porque na medida em que não é percebido, não se dá o valor que ela tem. Então, imagine que existe uma produção incontável e muito grande e muito legítima, porque reflete muito o pensamento e o sentimento das populações mais, digamos, mais empobrecidas e desempoderadas, que tem o que falar, que tem uma maneira de ver o mundo que não está sendo lida, não está sendo percebida, não vira documento histórico, como vira, por exemplo, a notícia do jornal ou da revista, da internet, que logo, anos depois, vai estar num livro de história. O livro é um livro sobre as biografias do Belchior. Belchior, a construção de um mito na literatura de cordel, traz numa primeira parte como os livros biográficos falam da vida, da obra e da morte do Belchior, e numa segunda parte, fazendo o mesmo percurso, mostra como folhetos da literatura de cordel contam a vida, a obra e a morte do Belchior. Eu mergulhei em 9 livros biográficos e em 19 folhetos da literatura de cordel. São narrativas diferentes que constroem simbolicamente 2 Belchior diferentes. Sim. Tá? E essas diferenças elas têm intensidades diversas, ou 3 níveis de intensidade. Por exemplo, em relação à vida do Belchior, há o que eu chamo de aproximação, ou seja, há uma pequena diferença, uma diferença menor, tá, entre as 2 narrativas. Quando a gente olha a obra do Belchior, essa distância aumenta, então eu chamo de afastamento. E quando se olha a morte, aí há uma ruptura, ou seja, há uma extrema distância entre os 2 tipos de narrativa. O livro vê a morte do Belchior de uma maneira e o folheto de cordel vai falar de uma maneira bastante diferente. E me conte por que Belchior. Bom, o Belchior é um artista consagrado na música popular brasileira, mas isso não é o bastante. Há outros artistas consagrados também que tiveram algum resultado comercial, de público, até maior do que ele, mas nenhum artista brasileiro, à exceção de Luiz Gonzaga, o rei do Baião, nenhum artista brasileiro, na minha opinião, teve mais folhetos de cordel a ele dedicados. Realmente é impressionante. São 19 no livro, mas hoje eu já conto 22 Sim. folhetos que vão biografar de alguma maneira o Belchior. Por quê? Isso aí é o objeto talvez de um artigo ou de um outro livro, mas eu tenho aqui já um esboço e posso adiantar para você. Primeiro, o fato de ele ser nordestino, isso influi. O fato de ele ser um herói, como os heróis do cordel. O pobre que sai do interior, que vence na cidade grande, que enfrenta obstáculos de valentia, de ousadia, de audácia, como os heróis Sim. do cordel. Terceiro, o valor intrínseco mesmo da pessoa. O Belchior, ele é de uma grandeza que é incomparável. Eu costumo dizer que não houve ninguém na música popular brasileira parecido com o Belchior antes do Belchior, durante os anos em que ele produziu e esteve no mercado, e nem depois do Belchior. Nós estamos falando de alguém que desapareceu do show e do disco há 18 anos. Então, assim, o Belchior tem essa grandeza.
E eu acho que mais uma causa é o tipo de morte, né? A história da morte dele. A morte social, seguida de uma morte física. A morte num lugar desconhecido, distante de tudo e de todos. E isso é muito rico para quem pretende fazer uma narrativa. Daí, pelo mesmo motivo, o Belchior foi muito biografado no livro também, porque a figura, o personagem Belchior é muito rico, muito complexo, muito excêntrico, muito excitante para a gente tentar compreender esse ser humano que até parece com a gente, né? Mas é bem diferente. Eu queria saber onde é que a gente pode encontrar seu livro. Olha, esse livro ele tem venda direta com o autor. Eu sou um produtor independente, tá? Eu moro em Fortaleza e eu envio para todo o Brasil. Vou deixar aqui o meu Instagram, tá? É @falaperdigão. Assim eu respondo pelo direct, tá? Aos pedidos e também aceito convites para fazer lançamentos em outras cidades. Queria que, olhando para aquela câmera, você desse um recado para quem está nos assistindo. Primeiro, não ao fascismo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito perigoso no mundo inteiro. O Brasil é um dos focos, né, da geopolítica. Tá? Existia aí uma preocupação com a não democracia e a gente, eu acho que venceu, superou. Mas agora a questão é mais embaixo, é mais grave, né? Existe uma intenção do capital destruir o Estado, destruir a política, destruir ou cooptar completamente os governos, ou seja, a nossa representação política do ponto de vista do executivo. Graças a Deus que existe o Cordel, porque o Cordel já está noticiando, tá, esses momentos políticos, né? Eu tenho uma coleção de folhetos de política de Cordel e eu já estou atento porque já tem Cordel na praça sobre, por exemplo, essa supertaxação que o presidente norte-americano impôs aos produtos brasileiros. Então, assim, isso precisa ser visto, tá? Muito obrigado pelo espaço e um grande abraço a todos. Sua fama aumentava após cada composição, até que em 76 veio a consagração com o lançamento do disco de nome Alucinação. Mas em 2017, no dia 30 de abril, dos palcos desse mundo, Belchior se despediu. Aos 70 de idade, para o céu ele partiu. Mas a estrela de Belchior ainda não se apagou, ele apenas mudou de palco e de cenário trocou. E uma turnê celestial o poeta começou. Olha só, a gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas a gente volta com Maria Célia Marinho falando sobre Uma Vila Sem Nome e sobre seu processo criativo no Eu Sou. É já já. Maria Célia Marinho fala ao mundo ao falar de sua vila. As reminiscências de sua infância, a vida nas pequenas cidades paraibanas dão o tom de sua escrita. Hoje, ela nos conta um pouco sobre o seu processo criativo no Eu Sou. Eu me chamo Maria Célia Marinho, sou graduada em História e tenho mestrado também e sempre tive muito gosto pela leitura, como já falei. Mas nunca tinha me chamado a atenção o fato de já que eu sou tão fanática por leitura, de que eu pudesse escrever alguma coisa. Eu achava que nunca eu ia escrever um livro. Então, depois dos 70 anos, eu comecei a escrever, tomei gosto e houve muito incentivo também, tanto da parte de meus professores, como da parte dos familiares, dos amigos, todos incentivavam. Até que eu tomei coragem e escrevi o livro Lugar Sem Nome, e estou partindo para outros livros também, outros romances, outras invenções. Sempre tenho uma curiosidade muito grande de, por onde eu ando, eu ficar prestando atenção no que as pessoas falam, eu ficar prestando atenção no cotidiano das pessoas. Então eu vou pegando esses pedacinhos de coisa, como no livro eu falo, né, pegando esses retalhozinhos e vou criando personagens, né, sempre me baseando em cima de coisas que aconteceram e coisas que estão acontecendo ao meu redor. Bom, a literatura entrou na minha vida muito cedo. Eu aprendi a ler ainda criança, muito cedo, e ela entrou na minha vida quase como um castigo.
Então, quando eu aprendi a ler e começava a brincar e a rir, meu pai me chamava a atenção e me mandava sentar ao lado dele, abrir a Bíblia e ler parte do Evangelho. Como se não bastasse, eu tinha que ler e repetir para ele o que eu entendi daquela parte. Eu não entendia nada, eu era uma criança boba e o que eu queria era brincar. E eu achava um castigo ele me botar ali para ler o único livro que havia em casa, porque nós não tínhamos acesso a muitos livros e o único livro que se tinha, que se manuseava era a Bíblia, né? Era quase, me serviu também como um livro, como ética, como uma postura diante da vida. Depois que meu pai partiu, eu me senti assim agradecida e quase que obrigada, como um tributo à memória dele, a continuar lendo. Então eu continuei lendo não só a Bíblia toda, né, do Gênesis ao Apocalipse, como eu também comecei a ler gibi, comecei a ler todo tipo de leitura que passava pela minha frente. Então me tornei viciada na leitura, na literatura. A minha primeira publicação foi esse livro, Lugar Sem Nome. Eu escrevi, continuo escrevendo outros, claro, mas esse livro aqui, ele foi baseado em cima de alguma vivência minha e de pessoas ao meu redor, não é? Eu me inspirei muito nas cidades do interior, aqui do Nordeste, na metade do século XX, e mostro aqui no livro como se vivia, como se educavam as crianças naquela época. Então o livro tem toda uma questão de cultura da época. E esse livro também, ele é baseado em cima da visão de um menino chamado Dandão, né? E de como ele repassa assim, através de todas as coisas que acontecem naquela pequena cidade, desde a chegada de um cinema, ao comportamento das pessoas, um comportamento moralista, né, meio falso moralista, a chegada de um casal também que as pessoas acham que são cangaceiros, mas na verdade se tem todo um suspense, o livro todo, para saber quem são essas pessoas, a chegada do Frei Damião também na cidade. Então o livro, na verdade, ele trata da natureza humana, de como as pessoas se comportam diante das coisas que são diferentes ao que elas costumam fazer e de como elas julgam e como elas são capazes de ser cruéis diante de algumas circunstâncias que não são normais para elas. Então o livro trata disso aí, é muito bom, eu aconselho a leitura porque ela prende e ela vai mostrar um pouco da época em que muitas pessoas viveram e quem não conhece vai passar a conhecer. Eu não tenho um processo de escrita acertado, assim, cada vez que eu escrevo alguma coisa, eu escrevo com uma inspiração diferente. Então, geralmente eu escrevo alguma coisa através de alguma fala, de alguma visão, de alguma cena de cotidiano que eu presenciei, alguma história contada, e aí eu vou reformulando tudo, eu vou fantasiando, eu vou criando personagens em cima desses causos, e aí eu vou botando a minha imaginação para funcionar. Até sonhos que eu tenho também, sonhos voltados para pessoas que viveram, parentes, coisas do passado, eu vou aproveitando e vou criando também. Então eu não tenho um método certeiro, não. É a criatividade e a intuição. São várias as influências, desde Machado de Assis, José de Alencar, a Gabriel Garcia Marques, eu sou fã número 1, e depois a literatura russa. A literatura russa me marcou. Ela é uma literatura forte e meio trágica, então eu sou voltada a isso aí, a Dostoiévski. Então eu já li todas as obras dele e eu sim, tenho uma admiração muito grande, muito especial por esse tipo de literatura. Um recado que eu quero dar é que as pessoas aprendam a gostar de ler, leiam, escrevam suas histórias, escrevam qualquer coisa e publiquem para que outras pessoas também se encontrem no meio das suas histórias, se identifiquem com elas também. Esse livro, Lugar Sem Nome, pode ser encontrado de forma digital na Amazon,
pode ser encontrado na Livraria do Luiz, tanto no Mega Shopping como no centro da cidade. Pode ser também encontrado no Espaço Cultural e na Livraria Leitura do Shopping Manaíra. Enquanto ele criava coragem, o filme ia terminando e na tela, para a tristeza geral, finalmente aparecia. Fim. Foi quando ele prendeu a respiração, agarrou a maior parte da fita que estava caída no chão, enrolou-a no braço e disparou pela rua. A luz acendeu. Despenteados, amarrotados e piscando os olhos, todos começaram a se levantar e a suspirar por mais um dia de cinema quando ouviram alguém gritar: roubaram o filme. Eu espero que vocês comprem o livro, leiam e vejam todo o desenrolar dessa história maravilhosa. Tá querendo uma boa dica de leitura para essa semana? Veja o que está na estante da livraria A União. O músico e jornalista Adeildo Vieira conta a história do maestro Chiquito, o metalúrgico dos sons, no livro-reportagem sobre o fundador da Orquestra Metalúrgica Filipeia, berço de diversos músicos paraibanos de destaque nacional e internacional. Adeildo visita o passado do maestro em Santa Luzia, traz um panorama da formação musical de um dos artistas mais influentes do estado. O livro foi apresentado pela editora A União. E daqui a pouquinho, Dayana Cardoso nos traz um cordel educacional sobre a independência do Brasil, logo depois do intervalo. Dayana Cardoso se define como uma artista de resistência. A professora de geografia escreve cordéis e usa esse material para enriquecer o seu ensino. Hoje, ela lê um dos seus poemas educativos no Café com Poesia. Eu disse, as lutas marcaram história nesse país varonil. A liberdade sendo conquistada, riquezas de nota 1000. No meu cordel eu relato a independência do Brasil. Desde a época do Primeiro Império aconteceu essa comemoração. A cada ano que se passa, rememora essa ocasião. Muitas turbulinas políticas em Portugal ocasionou. Após o fim da era napoleônica, o rei Dom João o Brasil deixou. Seu filho Dom Pedro I, príncipe regente, titulou. Os portugueses insistiram muito. O Brasil pretendia recolonizar. Exigindo um retorno para Portugal, Dom Pedro recusou abandonar. Para o bem de todos, optou simplesmente ficar. Sua permanência no país foi 9 de janeiro, conhecido como Dia do Fico, mudou tudo por inteiro. Novos caminhos surgiram para o povo brasileiro. Dom Pedro foi ameaçado pelo ataque militar. As cortes portugueses enviaram um ultimato para voltar. Viajando para São Paulo, grande dia, fez raiar. Às margens do Ipiranga, deu um grito muito forte, levantando a sua esparta, o eco abrangeu sul e norte. Nosso príncipe regente, gritando, independência ou morte. Dayana Cardoso é uma menina que se resume em resistência, por isso que eu carrego assim no peito esse amuleto de cato. E uma menina de uma criação assim, por ser filha de agricultor, com muito orgulho, que hoje eu sou essa Dayana graças a ele, de uma menina criada por valores de sacrifício. E a partir desses valores de sacrifícios, que talvez Deus tenha dito, esse dom é para você justamente para que você pegue esses valores de sacrifícios e, além, de juntar com suas virtudes, princípios e morais, complementar a sua personalidade. E você querer inspirar as outras pessoas, por mais que seus versos sejam simples, por mais que falte métrica, por mais que lá mais para adiante você precise estudar sobre mais poesia, explorar mais o mundo da poesia, mas que você pegue tudo isso e diga, eu vou inspirar pessoas ou não, através da poesia. Eu vejo muito além, A poesia ela vai muito além do que inspirar, principalmente no que tange a questão da instrumentação do ensino de geografia. Eu posso tratar a educação ambiental em sala de aula, trazer um currículo mais dinâmico, um conteúdo mais dinâmico, tomando como base
a poesia. Eu faço um cordel, eu apresento a aula baseada no cordel. Eu estudo aquele conteúdo, mas de uma forma que seja inversa. E por vezes é assim, resistência. Às vezes eu não tenho apoio, às vezes eu não venho apoio nem da família, não venho apoio do próximo, não venho apoio do amigo. Minha visão mudou, porque você vai amadurecendo e você enxerga assim, ou você vive para inspirar, ou você vive para engajar. Então eu prefiro viver para inspirar do que para engajar, até porque o engajamento acaba levando à fama. E a fama, como sobe pela cabeça, ela ultrapassa quem você é. E a gente volta com ainda mais dicas de leitura para você. É hora do Tá na Lista com a nossa queridíssima Sayaka Shoji. E aí, Sayaka, o que você nos indica hoje? Oi, João! Oi, pessoal! Pois é, tô de volta com mais um Tá na Lista aqui no nosso Literato. Então já vamos conferir as sugestões de leitura de hoje. Deixa eu chamar então a Flávia Lopes, diretamente de terras lusitanas. Olha só. Olá, meu nome é Flávia Lopes, eu falo da cidade de Coimbra, de Portugal, e hoje a minha indicação de livro é o Miss Dalloway, escrito pela Virginia Woolf em 1925, e foi um dos livros mais difíceis que eu li, mas um dos livros mais essenciais. É um livro muito profundo, fala sobre memórias, sobre existencialismo, sobre traumas. Com esse livro, Virginia Woolf inaugurou um estilo chamado fluxo de consciência, ou seja, toda a narrativa é passada a partir de consciência e inconsciência dos personagens. Então, às vezes a gente fica perdido em qual personagem está pensando aquilo, mas durante a leitura você vai conseguindo entender como é que funciona essa narrativa e esse estilo de escrita. Virginia Woolf é genial nesse livro. E eu indico para você que quer entender um pouco mais sobre fluxo de consciência para além de Clarice Lispector. Adorei a dica. E para continuar nessa densidade literária, agora é a minha vez. E o livro de hoje parece pequeno, mas carrega o peso de uma vida inteira. O Lugar, de 1983, da escritora francesa Anne Ernaux, é aquele tipo de leitura que pode soar meio silenciosa, mas fica aí ecoando dentro da gente por dias. Com a linguagem seca, direta e quase cirúrgica, Anne faz um retrato íntimo, cru e extremamente comovente do pai dela. Um homem simples, de origem operária, que batalhou a vida inteira para ver a filha conquistar algo que ele nunca teve: espaço, educação e voz. Uma história que vai fazer muita gente se identificar. Mas antes que você me pergunte, não, isso aqui não é mais uma história triste de superação. O livro é, na real, um estudo sobre distância. A distância que surge quando uma filha sobe alguns degraus na escada social e intelectual e de repente não fala mais a mesma língua do pai. É duro, é lindo, é dolorido, tudo ao mesmo tempo. Para você ter uma ideia, a Anne ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2022 e esse livro aqui é considerado a obra-prima dela. Quer saber de uma coisa? Eu concordo plenamente. Pelo simples fato de ser impossível sair ileso dessa leitura. O Lugar não é sobre o pai dela, é sobre o nosso pai, o meu e o seu. Ou a nossa mãe, ou qualquer figura que a gente ama muito, mas nunca conseguiu entender completamente, sabe? E é justamente aí que mora a beleza desse livro. Ele não explica, ele escancara. Então, se você se sente pronto para um livro que vai te olhar nos olhos e te fazer encarar os seus próprios silêncios, coloca O Lugar, de Anne Ernaux na sua lista agora e já começa a ler. Mas, lembre-se daquele ditado: não se julga um livro pela capa. E esse aqui, ele pode até ser fininho, mas as palavras são gigantes e também profundamente devastadoras. E João, por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas a gente sabe que daqui a pouco a gente se encontra de novo no próximo Literário. Tchau! O Literato dessa semana vai ficando por aqui, mas se você quiser rever o programa de hoje, vai lá no canal do YouTube da TV Cidade e aproveita. Semana que vem tem mais, hein? Um abraço pra você e até a próxima.